Alô, você do YouTube. Vamos continuar o nosso tutorial do motor radial feito no SolidWorks. Aqui eu tenho o motor final, do jeito que nós vamos terminá-lo, a montagem e colocar movimento depois. No momento nós vamos desenhar o eixo de manivelas, ou crankshaft. Então tenho aqui a peça, está girando aqui, está montado. Nós vamos fazer agora esta montagem. Eu tenho o desenho deste conjunto. Então tem aqui o eixo de manivela. Nós vamos fazer agora, peça por peça, e fazer a montagem desse conjunto, fazer uma submontagem, para depois usar na montagem final. Eu tenho o PDF com as dimensões. Você pode baixar esse PDF aqui na descrição do tutorial, aqui embaixo. Eu tenho as peças aqui. E nós vamos fazer isso aqui agora. Bom tutorial e vamos a ele. Vamos começar fazendo os dois furos de 35 com este perfil externo. Então vamos lá para o Solid. Eu vou começar aqui um arquivo novo, dar um clique, peça, dar um clique, ok, outro clique. Eu vou vir aqui em esboço, dar um clique, esboço novamente, outro clique, e vou selecionar o plano frontal, dar um clique. Vou começar fazendo um furo, então círculo, vou dar um clique aqui no início, e puxar mais ou menos perto de 35. Vamos olhar o PDF. Então eu vou ter aqui 55 de distância para o outro furo. Então vamos lá novamente. Vamos voltar lá para o Solid. Eu vou puxar um pouco para baixo, apertar Ctrl, segurar e fazer outro círculo aqui. Vou fechar círculo, vou pegar dimensão e vou dimensionar os círculos. Vou dar ESC aqui, não é esse que eu quero. Vou clicar neste outro. Vou clicar aqui, e aqui é 35 de diâmetro. Eu não vou cotar outro círculo, eu vou colocar restrição geométrica. Então vou fechar dimensão, vou segurar Ctrl, clicar neste círculo, clicar no outro círculo. E falar aqui embaixo, escolher a opção comprimento de curva igual. Poderia ser igual também, qualquer um dos dois serve. Vou pegar esse daqui, vou dar um clique. Então ele vai ficar com o mesmo raio, mesmo diâmetro desse círculo de baixo. Confirmar. Vou colocar dimensão entre centros. Pegar dimensão, vou clicar neste centro, clicar neste centro. Sair para o lado, dar um clique, aqui é 55, Enter. Vou fechar dimensão novamente. Vou clicar neste centro, segurando o Ctrl, clicar no outro centro. E escolher a opção vertical. Então eu restringi totalmente os dois círculos. Ele muda de cor, ficou preto, está totalmente restringido, tanto com dimensão como restrição geométrica. Agora eu vou fazer o outro perfil. Então vou começar dimensionando aqui, vamos dar uma olhada no PDF, o perfil externo aqui. Então eu tenho 70 aqui, e tenho esse círculo com raio de 65. Que vai dar um diâmetro de 130. Então vamos voltar lá. Então vou pegar linha. Vou fazer duas linhas aqui do lado. Vou dar ESC. Linha novamente. Fazer outra linha aqui. E vou fazer o círculo externo aqui. Pegar círculo. Começa neste centro. E dar um clique aqui. Vou dimensionar o círculo, pegar dimensão, aqui vai ser 130, 65 vezes 2. Vou puxar a linha um pouco para cima. E vou fazer aqui a linha inclinada, que começa aqui e termina no círculo. Então vou fazer linha. Então vai começar aqui mais ou menos e vai ser tangente no círculo.
Fechar a linha, dar ESC, fazer outra linha do outro lado. Mais ou menos aqui, tangente ao círculo. E ESC. Vou dimensionar essas linhas. Então, dimensão. Começa nesse centro, vem para esta linha. Aqui é 35, vamos confirmar. 70, 35 para cada lado. Vamos voltar lá, 2 cliques aqui, 35, Enter. Do mesmo modo aqui, clica aqui no centro, clica aqui. Clica aqui fora, 35, Enter. Vou fazer agora a tangência entre esta linha e a linha inclinada. Vou puxar a linha para baixo um pouquinho, clicar aqui e arrastar para baixo. Fechar aqui. Dar um clique na tela. Vou fazer círculo. Mais ou menos aqui. E tangente aqui no arco. Tem o símbolo de tangente ali, ó, amarelinho. Ó. Vou clicar aqui e vou fechar aqui círculo. Vou dar ESC aqui. Vou dimensionar o círculo. O raio é 10, então o diâmetro é 20. Vou aproximar um pouco, vou dar ESC sair de dimensão. Vou clicar aqui na linha do círculo, apertando CTRL, segurando, apertar na linha do círculo, apertar nesta linha. E vou escolher a opção tangente aqui. E confirmar. Vou afastar um pouco a tela aqui, segurando o CTRL. E vou ver a dimensão do centro deste círculo que vai passar a ser arco. Vamos ver lá no PDF. Então eu tenho aqui, ó, 47 até o centro do círculo. E daqui para cá seria 35 mais 10, que é 45. Vamos voltar lá. Então vamos dimensionar. Então deste centro até o centro do círculo, 47, Enter. Como tem dimensão aqui, ele já fica dimensionado esse centro aqui, não preciso colar, não preciso cotar, já ficou restringido. Agora eu vou cotar aqui o ângulo desta linha com essa daqui, que é 15 graus. Então vou partir daqui para cá 90 mais 15. Então dimensão, vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha. E aqui vai ser 105. Enter. Então ficou restringido tudo aqui. Vou dar ESC e vou aparar. Vou pegar aqui aparar entidades, dar um clique, vir aqui e passar em cima da linha, portando. O que eu não preciso, tirando o excesso. E aqui no círculo. E aqui neste arco. E aqui também. Deixar até o outro lado. Até ficar aqui para fazer o outro lado aqui do mesmo jeito. Eu vou fazer novamente. Vamos fechar aqui. Vou fazer o mesmo do outro lado. Primeira coisa, eu vou cotar esta linha. Vou colocar o ângulo nela. Então vou dimensão. Vou clicar nesta linha. E vou clicar nesta linha. Vou sair aqui, dar um clique. Aqui é 105. Vou dar Enter. E confirmar aqui. Então ficou 105. Vou dar um clique aqui fora. Vou clicar aqui neste canto da linha, no final dela, segurando o CTRL. E vou clicar neste outro canto. E vou dizer aqui que são horizontais. Então ele já ficou alinhado aqui, já restringiu a linha. Agora eu vou fazer o círculo aqui com tangência. Então vou pegar círculo, fazer um círculo aqui fora. Vou confirmar. Vou clicar no círculo aqui, segurando o CTRL, clicar nesta linha. E escolher a opção tangente. Vou fechar aqui e vou fazer novamente. Vou clicar no círculo, segurando o CTRL, clicar na linha e escolher tangente. E fechar aqui. Vou dimensionar o círculo. Então aqui é 20, Enter. Vou fechar dimensão. Vou pegar aparar entidade, dar um clique, vou aproximar aqui e vou cortar aqui onde eu não preciso mais. Está pronto o meu desenho deste lado. Vou fechar aqui aparar. Vou puxar aqui com CTRL, falta fazer o arco aqui em cima. Então vou pegar arco, vou clicar aqui, fugir das restrições,
e vou clicar aqui e fazer o arco aqui para cima. Taresk, vou dimensionar o arco, vamos vir lá no PDF, eu tenho um raio de 60, vamos voltar lá, então um clique aqui dentro, 60, Enter. Taresk aqui, vou apertar Ctrl, segurar o rolete do mouse e empurrar um pouco para cima aqui, até achar o centro do arco. Vou clicar no centro e levar para cima. Vou puxar aqui novamente. Então, eu vou clicar aqui no centro do arco, com Ctrl, segurando Ctrl, clicar aqui e clicar aqui na origem. Espera um pouquinho aqui, vamos aproximar. Aí apareceu o xizinho, é a origem, vou clicar e vou escolher a opção aqui vertical. Vou centralizar esse centro aqui com o centro do círculo. Então, vertical. Então, ele ficou alinhado. Vou fechar aqui, vou apertar Ctrl, segurar o rolete do mouse e puxar para cá. Agora aqui eu vou dimensionar do centro aqui até o início do arco lá em cima. Então, dimensão deste centro até o meio do arco. Não pegou, vamos pegar aqui novamente. Agora pegou. Então, clica aqui fora. Aqui é 90. Enter. Vou dar ESC aqui, sair dimensão. Vou estender o arco. Então, vou clicar aqui na setinha, parar entidade, escolher estender entidade. E selecionar o arco aqui. Sim. E deste lado também, confirmar. Vou fechar aqui a parar entidade. E vou cortar aqui, selecionar a parar entidade e cortar aqui embaixo. Eu vou deixar aqui para fazer o fillet aqui depois que tiver pronta a peça. Como vai ter aqui também. Colocar muito fillet no desenho aqui no esboço começa a ficar muitas dimensões desnecessárias. É mais fácil colocar o fillet no fim na peça pronta. Fica melhor, você controla melhor seu desenho. Então vamos fechar a parar. Ele perdeu a cota de 90, vamos cotar novamente, vamos puxar isso aqui para fora. Vou pegar dimensão, clicar aqui no meio do arco e clicar no centro aqui. E sair aqui fora e colocar 90. Enter. Sair de dimensão, dar um ESC. Mover um pouquinho aqui para cima, afastar um pouco. Então, o meu perfil está pronto. Vou fechar aqui o esboço. Vou salvar. Vou direcionar para uma pasta, rotor radial. E vou salvar aqui, contrapeso do virabrequim. Salvar. Vou fazer agora a extrusão. Vou vir aqui em recursos, dar um clique, ressalto base extrudado, dar outro clique. Vou selecionar uma linha do meu esboço. Ele já joga lá para o 3D. A dimensão aqui é 25. Vou dar Enter. Vamos vir aqui no PDF para confirmar. 25, ok. Vamos voltar lá. No lugar de cego, eu vou colocar plano médio, para ficar metade para cada lado. Faltou aqui, no corpo aqui, para selecionar aqui, o contorno selecionado, faltou os círculos. Então vamos dar um clique nos círculos. Contorno selecionado, estão três perfis selecionados. E vamos confirmar. Então está pronto aqui o nosso extrude. Agora eu vou fazer aqui o círculo na frente aqui, conforme o PDF, este corpo aqui na frente. Então tem aqui 4 por 47 de diâmetro. Então este ressalto aqui. Vamos voltar lá. Então vou fazer esboço, dar um clique, vou clicar em esboço, clicar nesta face. Vou pegar círculo, vou clicar aqui no centro, puxar aqui para fora. Confirmar círculo aqui. Vou dar um clique no esboço aqui com o botão direito e vou escolher aqui a opção normal A para alinhar a minha peça na tela, alinhar o meu desenho, meu plano. Vou dimensionar, clicar em círculo. Aqui é 47. Enter.
Vou fechar dimensão. Eu preciso fazer outro círculo aqui para fazer a extrusão deste espaço aqui. Então vou pegar aqui converter entidades e vou dar um clique aqui nesta borda e confirmar. Então ele jogou esta borda, esta aresta, como se fosse um círculo e já está preso, já está alinhado, já está restringido. Vou terminar aqui o esboço. Vou pegar aqui recurso, ressalto base extrudado. Ele já pegou lá. Vamos virar aqui para o isométrico. Então ele pegou, já está na medida. Aqui está com 25. Vamos alterar aqui. É 4. Enter. 4. Enter. E confirmar. Está feito aqui o rebaixo desse lado. Vamos fazer do outro lado. Vou girar aqui. Vou pegar esboço. Esboço novamente. Vou dar um clique nesta face. Vou vir aqui no esboço. Ficar em cima. Clicar com o botão direito do mouse. E escolher aqui a vista normal A. Então vai ser normal ao meu esboço. Então ele vai jogar a vista na tela para me trabalhar. Vamos aproximar aqui. Puxar um pouquinho com o CTRL. Da mesma maneira. Vou fazer círculo. Vou passar aqui na aresta para achar o centro. Passo aqui na aresta, volto aqui e ele pega o centro. Aqui para fora, vou dar o clique, terminar círculo. Vou dimensionar. Aqui é 50. Enter. Vou fechar dimensão. Vou fazer aqui entidade, converter novamente. Então dar um clique aqui em converter entidades. E dar um clique nesta aresta. E confirmar. Então ele jogou para mim aqui um círculo. Desenhou um círculo. Vou terminar o esboço. Vou vir em recurso. Ressalto base extrudado. Ele já pegou lá. Vamos jogar aqui para o isométrico. Ele vai jogar do outro lado. Eu vou apertar aqui a barra de espaço. Vou apertar a barra de espaço. Ele vai abrir aqui o cubo para me selecionar uma vista. Então vou clicar nesta aresta aqui, ó. Então eu clico barra de espaço, ele abre esse cubo para mim jogar a vista que eu quero na tela. A dimensão é 4, já está lá, vamos confirmar. Vou apertar barra de espaço novamente e vou escolher aqui este canto aqui. Vou apertar barra de espaço novamente. Eu posso clicar aqui nessas opções, posso clicar aqui também. Então é um atalho. Então vou clicar aqui. Então ele gira a peça para mim na posição que eu quero. Vou salvar. Vou fazer agora o alívio de material nesta face. Vamos vir aqui no PDF. Então este contorno aqui. Então tem as dimensões e tem a profundidade de 5. Vamos voltar lá. Vou clicar em esboço aqui novamente. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui com o botão direito e colocar normal A. Vou desenhar o círculo. Então começa aqui. Vem até aqui embaixo mais ou menos. Novamente outro círculo. Terminar círculo. Aproximar um pouco aqui. Vou dimensionar o círculo. Vamos olhar aqui. Tenho 5,5 é o raio, vai dar 110 de diâmetro. Tenho 27,5, vai dar 55. Então vamos lá. Então dimensão. Aqui é 55. Enter. E aqui é 110. Enter. Vou fechar aqui dimensão. Vou fazer uma linha aqui do lado. Vou clicar nesta linha com o CTRL, segurando o CTRL e clicar aqui nesta borda. E vou falar aqui que são paralelos. Tem o mesmo ângulo dessa linha. Vou confirmar. Do mesmo modo, vou desenhar do outro lado. Linha. Aqui, aqui. Vou clicar na linha, segurando o CTRL, dar um clique, clicar na outra linha externa lá na borda e falar que são paralelas. E confirmar. Vou fazer agora o círculo aqui para fechar a tangência.
Vamos ver o PDF. Então tenho aqui um círculo, um arco, com 19 de centro e 32 da esquerda para a direita. Então vamos voltar lá novamente. Vou desenhar círculo. Colocar aqui, dar um clique. Aproximar um pouco. O raio do círculo é 10. Vamos voltar lá. Então dimensionar. Aqui é 20. Enter. Vou dar ESC. Vou clicar no círculo segurando o CTRL e clicar neste outro círculo. E vou escolher a opção tangente. Fechar aqui. Do mesmo modo na linha. Vou clicar, segurar CTRL, clicar no círculo, clicar na linha. E tangente. Fechar aqui. Vou dimensionar o círculo. Então desta face até o centro. Deste centro, desculpa, nos dois centros. Aqui é 19. Então restringiu tudo já, ficou tudo preto. Eu não preciso nem colocar outra dimensão aqui de 35 aqui para cá, que é alinhado com esta face aqui, ó. Então vamos fechar aqui dimensão e vamos aparar a aresta. Então aqui, vou aproximar aqui, aqui dentro e aqui. Vamos fazer o outro lado, depois nós aparamos aqui o restante. Então fechar, aparar. Apertar CTRL, segurar. Da mesma maneira eu vou fazer o círculo aqui novamente. Fechar círculo, dimensionar o círculo. Aqui é 20. Enter. Vou dar ESC aqui para fechar dimensão. Vou aproximar aqui. Vou clicar aqui na linha, segurando o CTRL. Clicar na linha, clicar no círculo. E escolher a opção tangente. Fechar. Da mesma maneira, apertar CTRL, clicar aqui no círculo, clicar nesse círculo aqui. E tangente. E fechar aqui. Então está azul, não está restringido. Eu não vou colocar a dimensão 19, eu vou alinhar este centro com este centro. Então vou apertar aqui CTRL, segurar, clicar neste centro, aproximar mais. Aí, clicar no centro. Vamos aproximar aqui, clicar neste centro e escolher a opção horizontal. Vamos voltar lá. Então ele vai deixar de ser azul e ficar restringido. Horizontal, pronto. Vamos voltar aqui para o lado, aproximar, aparar a aresta. Vou cortar aqui, aqui e aqui dentro. Agora eu posso cortar aqui fora. Então aqui e aqui. Então está feito o meu perfil. Aqui também precisa ver, vamos dar uma olhada no PDF. Tá canto vivo, tá ok, é isso aí. Vamos voltar lá. Fechar aqui e fechar o esboço. Vamos colocar aqui no isométrico. Eu vou pegar aqui recursos, dar um clique e vou pegar corte extrudado, dar outro clique. Vou dar um clique na linha do meu contorno e colocar aqui 5, dimensão. Enter. E confirmar. Então ele fez o rebaixo que eu precisava. Agora eu vou espelhar esse rebaixo para lá. Então vou pegar aqui espelhar, dar um clique. O plano que eu quero. Então vou vir aqui na árvore, dar um clique. Plano superior. Por isso que a gente fez o extrude metade para cada lado. Fica fácil agora fazer o espelho. Ele já pegou lá, ó. Então é só confirmar. Então ele fez o extrude aqui de cada lado. Espelhado. Só falta fazer os furos na peça. Vamos salvar aqui. Agora eu vou desenhar o furo com as roscas para travar a peça no eixo. Então vamos ver aqui no PDF. Eu tenho aqui 3 furos com rosca. M8. Está aqui em cima. E mais 3 aqui embaixo. Aqui eu tenho um alívio para a rosca, para não ficar uma rosca muito comprida. Então primeiro eu vou fazer esse alívio. Então eu tenho uma profundidade de 30. Se eu partir aqui deste plano, do meio aqui desse centro, para cá, vai ser 35, tirando 30 de 65, então aqui é 35. Então vou fazer isso aí, vamos voltar lá. Eu vou fazer um esboço aqui, clicar novamente, e vou pegar aqui plano direito, dar um clique. E vou fazer aqui um círculo nesta face, vou cortar aqui com meio plano.
Vou selecionar aqui. Se eu quiser inverter o plano de corte, é só clicar aqui. Então, vou selecionar esse daqui. Vou pegar círculo. Vou clicar aqui na origem. Puxar aqui para fora. E vou dimensionar o círculo. Então, esse círculo tem 8,2. Enter. E fechar o esboço. Vou tirar o meu corte, dar um clique aqui em corte. Vista de seção. Vou vir aqui em recurso. Pegar aqui corte extrudado. Vou selecionar o círculo. Então, a direção, vou inverter aqui para cá. O começo aqui vai ser aqui no lugar de plano de esboço, vai ser offset. Então, o offset aqui vai ser 35. Então, ele jogou do centro para cá 35, vai começar daqui para cá. E aqui vai ser passante. Então, ele vai passar todo o furo. Vou confirmar. Então, eu fiz o furo até aquela profundidade que eu queria. Agora, eu vou fazer a rosca. Então, vou pegar aqui assistente de perfuração. Vou vir em posição. Vou clicar aqui nesta face, no círculo. E vou clicar aqui no centro do círculo aqui que eu acabei de fazer, dessa extrusão. Então, minha rosca vai ser aqui. Vou voltar para tipo. Vou selecionar tarraxa reta, dar um clique. Vamos girar aqui um pouco. Está em assimétrico, é esse que eu quero. Vamos pegar aqui furo roscado, dar um clique. O tamanho vai ser M8, vamos selecionar M8, dar um clique aqui para não ficar na caixa. A condição final é até o próximo, então até essa face. A rosca até o próximo, então é o total dessa rosca aqui. O tipo de rosca aqui já está selecionado, representação de rosca. E está feito, é só isso, é só essa configuração. Vamos confirmar. Vamos girar aqui um pouco a peça. Então a rosca não está aparecendo a representação de rosca. Então vou vir aqui em opções, dar um clique. Vou vir aqui nesta aba propriedade do documento, dar um clique. Vou vir aqui em detalhamento, dar outro clique. E vou marcar esta caixinha aqui, ó, representação de rosca sombreada, dar um clique. E confirmar aqui, ok. Então agora ele apareceu a rosca. Agora eu vou fazer aqui o padrão circular do furo. Então vou colocar aqui 3 furos. Então vou vir aqui em padrão linear, dar um clique na seta, escolher padrão circular. Vou escolher o centro que vai ser este giro. Então vou clicar nesta face. E vou clicar aqui em recursos e faces. Então vai ser este corte e vai ser este outro furo roscado. Então pegou aqui, ficou aqui dentro. Vou confirmar. Então está feito aqui. Os 3 furos com rosca. Do mesmo modo vou fazer aqui em cima. Vou selecionar aqui assistente de perfuração. Agora aqui eu não tenho alívio, então vou vir em posição. Vou clicar aqui, vamos afastar um pouco no plano direito. Não vai ser nesse centro, mas vai ser alinhado com ele. Vamos girar um pouquinho aqui. Então vou clicar mais ou menos aqui. Aí vai ser a posição. Eu vou dimensionar. Então daqui deste centro até o centro do Solid. Vou sair para o lado. Aqui vai ser 55, Enter. Vou fechar dimensão. Vou alinhar este furo com o centro do Solid. Então apertar Ctrl, segurar, clicar aqui neste centro, clicar aqui. E falar que são verticais. Então está restringido aqui, ficou escuro, ficou preto. Não vou girar a face aqui, não vou colocar no plano, não preciso, dá para fazer aqui. Vou voltar para o tipo de rosca. Então aqui é furo roscado, tarraxa reta. Já está selecionado da opção anterior.
Vamos até embaixo. Até o próximo está selecionado. Vamos rolar até aqui. Está selecionado aqui representação de rosca. E eu vou colocar aqui um escareado no lado mais distante. Dar um clique aqui. Então vai fazer um escareado aqui na borda. Vamos rolar um pouquinho mais. Então escareado aqui. O diâmetro é 8. Eu vou colocar 9. Dar Enter. Então tem um escareado de meio milímetro. Um chanfro de meio milímetro. Dar OK. Está feito lá o meu roscado. Do mesmo modo, vou fazer aqui o padrão de novo. Então vou clicar aqui em padrão linear, na setinha. Padrão circular. Parâmetro centro aqui vai ser esta face. E o recurso a selecionar aqui vai ser essa rosca que a gente acabou de fazer. Então vamos vir aqui na árvore, dar um clique e vai ser este furo roscado. Vamos inverter aqui o sentido. Está lá para cima e OK. Vamos apertar Ctrl 7 para jogar o 3D na tela. Agora eu vou fazer os fillets. É tudo 10. Então vou pegar aqui fillet, dar um clique. O raio é 10, já está. Então vou vir aqui selecionar esta aresta e esta aresta. Esta aresta aqui e esta outra aqui. E confirmar. Então está feito lá o fillet na peça. Agora falta o fillet aqui dentro. Então vou pegar de novo o fillet. Vou vir aqui no PDF quanto que é esse raio. Então tem um raio de 1 aqui interno. Então vamos voltar lá. Vamos tirar o 10 aqui e colocar 1. Enter. E vou selecionar o contorno aqui. Então este contorno e este outro contorno. Então pegou tudo. Falta aquilo, não pegou isso aqui. Vamos selecionar aqui. Agora pegou tudo. E confirmar. Então está feito aí o fillet da peça. Vamos apertar Ctrl 7 no teclado. Vamos dar uma olhada no PDF. E está feito a nossa peça. Então está feito o contrapeso do virabrequim, do eixo de manivelas. Vamos salvar. Eu vou ficar por aqui nesse tutorial, porque já está muito longo. No próximo tutorial eu vou fazer os eixos e fazer a montagem do eixo de manivela. Não deixe de dar um curtir, um like, compartilhar, se inscrever no meu canal. Obrigado, um abraço, até o próximo tutorial.